Meus irmãos queridos, uma alegria muito grande vê-los outra vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nos sintamos em casa. Amor no lar, né? Nelson vai trabalhar hoje e nós separamos um pequeno trechinho do livro Florações Evangélicas, da benfeitora Joana de Ângeles, que trata destas questões. Apenas 2, 3 parágrafos aqui para nós iniciarmos a nossa conversa. Diz a benfeitora querida, na lição que trata do Cristo em casa, o seguinte: ela chama o Evangelho de o livro da vida com muita propriedade. Abre o livro da vida e medita nos ditos do Senhor, pelo menos uma vez na semana, entre aqueles que vivem contigo em conúbio familiar. Mergulha a mente nas suas lições, embriaga o espírito na esperança, sorve a água lustral da fonte viva, generosa e abundante. Esquece os painéis tumultuados que são habituais e marcha na direção da alegria. Se não consegues a companhia dos que te repartem a consanguinidade para tal ministério, não desfaleças, faze-o assim mesmo. Se assoma um óbice inesperado, não descoroçois, insistindo ainda assim. Se surpresas infelizes conspiram à hora do teu encontro semanal com ele, não desesperes e retomas tentativa perseverando. Quando Cristo penetra a alma do discípulo, refala. Quando visita a família em prece, sustenta-a. Faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz. Esta é a proposta, sem sombra de dúvida. E o nosso querido Nelson vai nos elucidar sobre outras questões muito importantes. Portanto, mais uma vez honrado, vamos ouvi-lo. Caríssimos, a todos a nossa saudação de paz, a todos o nosso abraço fraterno. E principalmente, em função da leitura, que todos os nossos momentos sejam de ocupações úteis, para que ao findar da nossa jornada nós tenhamos as páginas do livro da vida com conteúdos edificantes que possam assinalar a nossa carreira, o aproveitamento eficiente do estágio reencarnatório e de tantas outras oportunidades que virão no sentido de buscarmos a luz e a felicidade. A nossa fala de hoje, Amor no Lar, parte das proposições e as provocações habituais que o nosso amigo Vaninho nos faz, que é sobre família, como um santuário para a vida humana, ou um campo de disputas para a supremacia do ego. Como o amor vai atuar para que a família seja um lar? Não há como nós conceituarmos o amor em função de que toda a criação é um ato de amor. Se nós buscarmos a concepção mais avançada dos reinos da natureza, nós vamos ver que o amor se manifesta nos minerais através da força de atração e coesão, a chamada lei da cristalografia. Nos vegetais, a seiva bruta. Nos animais, o instinto. No homem, a razão e o sentimento e a responsabilidade. Do angelical, a sublimação. Então, como sentimento humano, nós podemos dizer que o amor se manifesta do sagrado ao profano, do sublime ao vulgar, do platônico ao sensual, ou ainda da renúncia à posse, da doação à dependência e da razão ao instinto, trabalhando esses quadros paradoxais. Entretanto, nós vamos ver que o amor sempre vai nos conduzir ao encontro das questões existenciais e da transparência transcendental. Isso em qualquer circunstância. A existência, o homem regido pelas leis sociais, o homem biopsicossocial, corpo, mente, meio ambiente, produto do meio, nós integrando as nossas raças, povos, as nossas sociedades. A questão transcendental é tudo aquilo que vai além da matéria. Temos na transcendência o poder do Criador sobre a criatura. E nós transcendemos quando nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior. Então nós podemos trabalhar com essa relação do amor que vai atuar na família, nessa caracterização de um lar. A família, nós constituídos pelos laços consanguíneos, o lar, como nós fazemos essa relação de seres comprometidos.
Portanto, a família é o conjunto de pessoas em uma configuração de parentescos, de papéis sociais e religiosos, onde usos e costumes delineiam um padrão, um modelo, porém, constituindo-se primordialmente de um grupo de espíritos necessitados e com compromissos inadiáveis para a reparação e crescimento, isto é, determinante. Formamos esse núcleo com essa finalidade fundamental desses compromissos, reparar e crescer. Assim, constituímos a família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Os laços espirituais são duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Desta forma, nós vivenciamos o que poderia chamar de prelúdio existencial, transcendental, em constantes renascimentos. Deixamos o mundo espiritual, mergulhamos no mundo da carne num corpo físico para mais um estágio corporal em uma família. Cumprimos a nossa etapa, regressamos ao mundo espiritual, renascemos para o mundo material e aqui fica a matéria da personalidade somente. Os laços corporais são duráveis. Os laços corporais são frágeis, como a matéria. Se extinguem com o tempo, muitas vezes dissolvem moralmente já na existência atual. Às vezes apenas esse vínculo, somente esse momento, para a questão de cumprir a finalidade de acolher muitas vezes aquele que está em padecimento do passado. E os espíritos bons fazem isso com uma certa naturalidade, porque o estado de bondade só é maior quando serve. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a existência terrestre é assinalada por diversos caminhos que conduzem o espírito por diversas faixas do processo da evolução. Olhamos as nossas raças, os povos, as línguas, os hábitos e os costumes, cada um dentro de um contexto daquilo que já alcança a sua compreensão maior e proporciona crescer na ascensão evolutiva e, fundamentalmente, vamos dizer assim, assinalando pontos nas páginas dos livros da vida. Assim, os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão pelo pensamento, nas afinidades e sintonias que unem os espíritos antes, durante e após as reencarnações. Esses são os verdadeiros laços. Espíritos simpáticos, que têm afinidades, mas espíritos missionários, ora trazendo alguém vinculado a esses grupos afins, ora trazendo alguém fora desses grupos afins. De onde se segue que dois seres nascidos de pais biológicos diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, digamos assim, se atrair, procurar-se, dar-se bem junto. Pais separados, mas afinidade espiritual, né? Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral esse que somente o Espiritismo esclarece através da pluralidade das existências. Que nós encontramos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós podemos encontrar alguém que já disse, eu tenho amigos e parentes. E aqui nós podemos dizer, diga-me quem tu és, que eu direi com quem tu andas, em vez da assertiva habitual, de diga-me com quem tu anda, que eu direi quem tu és. A maneira como nós somos é que nós vamos estar sintonizados com aqueles que têm as mesmas sintonias de pensamentos, as ações, as afinidades. E com a pluralidade das existências, nós vamos sutilmente percebendo que as reencarnações são os caminhos pelos quais nós vamos aprender a valorizar a vida espiritual. Esse significado maior da vida espiritual, esse encontro realmente de que somos seres espirituais. Então, como entender com exatidão o que realmente constitui o amor no campo da esfera doméstica e como ação compartilhada? Como conseguir uma dimensão plena do amor quando cada um vê e sente apenas o amor que lhe é próprio? Conseguimos amar ao outro
na extensão do amor que o outro se manifesta? Ou manifestamos aquilo por ser ainda o que nós possuímos? Neste cenário, o lar na Terra é o bendito laboratório para as experiências inabordáveis da evolução do espírito, que é o ponto de encontros e reencontros de almas afins e endividadas, de espíritos simpáticos e estranhos em busca da redenção. Encontros e reencontros, espíritos estranhos, espíritos endividados. Constituindo-se no santuário do amor, onde as criaturas se harmonizam e se completam, energizando os compromissos que desdobram-se em realizações que dignificam a sociedade. Nós vamos formar estes núcleos, nós vamos estar participando, nós vamos estar sendo envolvidos direto ou indiretamente. Às vezes, dentro do próprio núcleo familiar, nós temos uma dificuldade da empatia e temos facilidade em manifestar isso em outras pessoas, com outras pessoas de outros núcleos. Assim, qual é o referencial nosso com relação à educação no lar? O que seria essa educação no lar? Já ouvimos dizer que educar é a arte de formar caracteres. É possível educar para Deus, educando o espírito, não somente a personalidade, despertando para o desenvolvimento de faculdades e virtudes morais, que são as ligadas ao aspecto da transcendência, ao aspecto espiritual, da individualidade? Como é a composição dessa educação? Considerando que somos seres espirituais, individualizados, imortais, centelha divina, em uma relação corporal, porém dotados de faculdades e virtudes morais, e que os caracteres são os elementos formadores e individualizadores por meio de atributos nas áreas cognitivas, afetivas e psicomotoras. Enquanto personalidade, a família consanguínea é como um grupo estudantil a que nos pertencemos, tornando-se o lar a banca de experiência, a primeira escola da vida física. O mundo, a Terra, é o palco. Nós somos os autores. A família, a escola. O lar, a banca de experiência. Como é que nós vamos fazer essa relação desse ser espiritual, individualizado e imortal, com o ser personalidade? Qual é a representação dos papéis da família constituída, hoje com as suas variações? O que nós representamos no sentido de levar esse processo de educação na reconstrução íntima, desse autoencontro, aonde esses valores têm que ser compartilhados. Nesse sentido, a parentela ou os parentes difíceis são como os cadernos de provas a que nos submetemos. E nem mesmo a fé em Deus, não seremos desligados dos seus vínculos, não seremos dispensados da avaliação, porém a fé em Deus ajudar-nos a aceitar e a compreender para o nosso próprio benefício. Então, quem é que vai efetivamente nos avaliar? É, digamos assim, o parente que nós nos ajustamos, que tem uma afinidade, ou outro que vai nos desafiar? Os parentes difíceis são como os cadernos de provas. As provas quase sempre requerem conhecimento, sabedoria, entendimento para serem solucionadas a contento. E nós, quando reencarnamos, escolhemos nossos gêneros de provas. Aquilo que nós vamos passar no período da reencarnação. Deus concede aquelas que nós já temos capacidade de solucioná-las. Tanto que há o ditado que coloca o fardo aos nossos ombros, que nós já temos capacidade de transportá-los. E quais seriam essas provas no núcleo familiar? Quais realmente as missões que nós temos para conduzir esses que nós mesmos acolhemos ou fomos acolhidos? Qual a nossa responsabilidade pelo filho confiado sobre a nossa guarda? Lá no item 9 das Instruções dos Espíritos, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, diz que o Senhor perguntará a cada pai e a cada mãe
Que fizestes com o filho colocado sobre a vossa guarda? E nós vamos ver que não é uma tarefa fácil. Nós vamos ver que esse filho vem realmente bater à nossa porta, porque já temos algo a oferecer, que nós temos condições de atendê-lo, que a ação compartilhada vai fazer com que nós cresçamos juntos. Então, por isso, a família é o mecanismo superior para a valorização dos tesouros da harmonia, é o melhor lugar para o exercício constante do amor, confiando, aceitando e respeitando as diferenças individuais. Estar no lugar do outro, com os valores do outro, aos poucos nós vamos perceber que as diferenças nos completam. Parece difícil, mas sutilmente é isso que vai acontecendo. Não podemos estar em cima do muro, nem sermos omissos, nem coniventes. Temos que dialogar, temos que negociar em tese. Nem uma resposta saudável de comportamento por troca, mas sim por um processo natural. Nenhuma negociação por conivência, sim por consciência. E nós vamos entendendo que o outro sempre tem algo a nos oferecer, como nós temos algo a compartilhar. E crescemos junto quando fazemos dessa relação algo proveitoso. Mas como amar na família? Amar na família, à primeira vista, todos amam as suas famílias, mas nem todos os familiares se amam. E é aí, no entanto, que temos o próximo mais próximo. E é em seu seio que devemos e podemos exercitar o amor, porque é na família que esse sentimento é mais egocêntrico, é mais possessivo e mais exigente. Deu para perceber a importância dessa relação? Que o amor vem com essa característica, vamos assim, despersonalizando que seja amor, porque amor, quem ama simplesmente ama, não há forma, não há modelo. Aqui nós temos ele, da forma egocêntrica, do eu predominando em todos os sentidos, da forma possessiva, sempre o meu isso, o meu aquilo, do meu jeito, e também exigente, faça como eu quero, ou da minha maneira. Ou a família está isenta desses hábitos que nós estamos colocando, que nós encontramos isso em Iluminação Interior de Joana, Laços de Família, Amor Imbatível Amor, e Joana responde, que é o conteúdo para a nossa mensagem de hoje. Na família, amamos querendo que o outro nos faça feliz, que o outro seja do jeito como queremos que ele seja, e siga os nossos ideais, as nossas verdades. Ou é diferente? Onde é que nós fazemos o lar quando isso predomina? Tem que ser assim, tem que ser assado. Nos permitam um breve parágrafo. Atuamos na área de educação, seção técnica de ensino, Colégio Militar de Brasília por 7 anos, e nós trabalharmos com as questões das escolhas profissionais na área de capacitação, fator de personalidade, de potencialidade. Se alguém de uma família, de uma determinada elite de profissionais procurasse um curso que não fosse digno daquela postura. Ouvimos isso muitas vezes. Rompendo com os caracteres de personalidade, chamado do perfil profissiográfico, que cada um tem, que vai fazer com que a profissão a ser desenvolvida é a manifestação do seu interior, é aquilo que ele faz, o mais completo, da melhor forma do que ninguém, e se sente útil fazendo aquilo que faz. E se nós projetássemos essa família como somos todos filhos de um mesmo pai, Deus, a família que nós formamos, a família que estamos aqui agora com os nossos diversos papéis, como é que nós estamos trabalhando esta oportunidade de estarmos transcrevendo nas páginas do nosso livro da vida as nossas ações, os desafios que assumimos, as conquistas que realizamos? Cada um tem um jeito especial de ser. Cada um tem oportunidade de fazer o melhor do seu máximo, que está nos acordos da vida, né, Vaninho? O melhor do seu máximo. E nós temos condições de fazê-lo.
Mas como amar ao próximo como a nós mesmos? Vamos insistir nessa concepção do amor, de amar ao próximo, de amar a família. Não sabemos amar ao outro. Amamos a nós mesmos do jeito que entendemos o amor. Somos egoístas, aparentemente bem intencionados, ou não. Manifesta aquela propensão egocêntrica que fala lá em cima, desse laboratório. Então, não sabemos amar o outro, amamos a nós mesmos do jeito como entendemos o amor. Somos egoístas, aparentemente bem intencionados. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esquecemos que as palavras ensinam, os exemplos arrastam. Esquecemos que temos o Cristo como nosso guia e modelo, dando toda a flexibilidade de que cada um seja a individualidade, cada um seja único, cada um seja autêntico. É o lar, o núcleo familiar da parentela corporal e espiritual. Núcleo familiar da parentela corporal e espiritual, que nos conduz a melhores reflexões sobre a problemática moral e humana, falando-nos dos parentes próximos constituídos de espíritos simpáticos, advindos de afeições recíprocas das relações anteriores. Sim. Nós não vamos ter só ovelhas negras, precisamos ter, digamos assim, um cordeirinho que seja de equilíbrio, mas não para diferenciar. Então, falando desses parentes próximos, desses núcleos, desses relacionamentos, dessa situação que vem anteriormente, e de espíritos estranhos uns aos outros em mútuos antagonismos, afastados por antipatias anteriores em seus respectivos estágios da vida terrena. Onde é que nós acolhemos os nossos adversários de ontem? Ou fomos acolhidos? Que papel nossos pais representam, ou nós como pais? Costumamos dizer assim, que muitas vezes é na conduta dos nossos netos que nós verificamos a educação que repassamos aos nossos filhos. Se tratando de família, embora hoje nós tenhamos filhos para serem personalidades, para serem pessoas de destaques, celebridades no mundo dos negócios, autoridades, pessoas importantes. Não os educamos como filhos, não os educamos como crianças, e por uma questão própria da natureza, eu digo que espermatozoide e óvulo, um faz o seu papel quando se encontram, eles procriam, e chegam aos pais, aos avós, está aqui o seu neto. Ou isso está sendo muito diferente? São pessoas de sucessos, são capacitados, são inteligentes. Mas cadê o lar? Que é como se faz realmente entre esse ser, a questão família, da consanguinidade. Buscando realmente essa constituição maior. Fundamentalmente a espiritual, nós vamos ver logo à frente. Está errado? São estágios que nós aprendemos. Na concepção pedagógica, o erro, ele é educador, ensina como não fazer. Na concepção humana, da mesma forma. Não é nós estabelecendo o rigor da lei que nós vamos diminuir os conflitos. Educar é fundamental, é importante. Dar oportunidade, da reeducação, da autoeducação. O lar, por consequência, a família, torna-se educandário de excelentes qualidades para os ajustes e reabilitações de agressores de qualquer natureza. A escola da vida terrena por excelência, onde o 10 não é saber tudo, 0 saber nada. Onde o sábio tem a aprender e o ignorante pode ensinar. Parece estranho, né? Sim, por que não? Onde está a sabedoria maior? Toda a sabedoria nossa relativa no mundo dos conhecimentos sintetiza na fala de Sócrates. Só sei que nada sei. E o lar é exatamente essa oportunidade de termos seres angelicais e seres endurecidos. Quem pensa que sabe pode aprender, quem desconhece pode ensinar. E os valores relativos do conhecimento, relativos,
Se pegarmos a pedagogia de novo, a questão somativa, de estabelecer graus ou valores numéricos para o processo de avaliação de intelectualidade, é subjetivo. Conheci excelentes pessoas de níveis intelectuais fantásticos, mas operacionalmente deixando a desejar. E outros com conhecimento relativo dentro das capacitações de coeficiente de inteligências medianos, com capacidade de desempenhar atividade de maneira nobre, com excelência. É o lar, em um lar acolhido pela oração em conjunto. Vamos entrar um pouquinho no sentido da reflexão espiritual, da reflexão da religiosidade ético-moral principalmente. Em um lar acolhido pela oração em conjunto, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe considerações e apontamentos superiores. Ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os temores e as discórdias cedem lugar à compreensão fraterna, à caridade recíproca e à paciência ao amor. A mensagem semelhante a essa nós vamos encontrar na sequência que o Vanin leu do Cristo em Casa, falando exatamente do que seja essa manifestação sublime do amor, principalmente nos momentos de prece, desse encontro e reencontro, digamos assim, esse amigo que nos visita de forma ilustre, que Tagore trabalha com a profundidade, que é o Cristo em Casa, o ilustre visitante. Então, qual seria o sentido? Ouvia alguma coisa esta semana de uma reportagem que alguém dizia que nós temos ausência de Deus em nossos corações. Ausência desse sentido de religiosidade, todas as religiões, ordens, seitas, não precisa ser necessariamente o espiritismo, todas as religiões. Trabalhamos a forma da personalidade, ou personalizada. Não trabalhamos a essência, que é a finalidade de todas as práticas religiosas. Essência, principalmente ético-moral, mostrando o sentido da vida, o significado da vida, a sua importância. Nós não nos encontramos por acaso, quando, nos primeiros momentos, podemos dizer até por uma questão da chamada força da libido, que nos atrai por uma questão lógica do processo de reencontro. Não é por acaso. Temos uma finalidade, temos uma missão. Então, nesse sentido, independente da nossa consciência ou não, nós cumprimos o determinismo do amor e do bem, que é a lei de todo o universo, e onde a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Chega uma hora de tanto padecermos, nós vamos nos encontrar com esse significado e vamos entender qual é esse sentido, esse determinismo do amor e do bem. Superar todas as catástrofes, todas as dificuldades e emergir para a conquista de um mundo melhor. Por isso a família constitui campo sublime de realizações intelecto-morais. Intelectual, capacidade de conhecimento, moral, sentimento voltado para o aspecto transcendente, no qual ressurgem os labores que ficaram interrompidos pela imprevidência e pela agressividade, aguardando futura regularização em cumprimento aos códigos da vida. A lei de causa e efeito, a certeza da vida futura, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eis aí o caminho que nós podemos descobrir, não precisa ser necessariamente no espiritismo. Basta que seja o verdadeiro fiel da ordem que frequenta, com os verdadeiros propósitos, e interpretar com sentimentos da alma, do espírito, dissociar dos vínculos das coisas materiais que fazem parte da vida, mas conduzindo fundamentalmente para aquilo que é, para o espírito, verdadeiramente somos. Nesse sentido, bem, labores que ficarem interrompidos pela imprevidência e agressividade, aguardando futuras regularizações. Quando? Agora, o melhor momento. Sempre agora.
Aristóteles diz que uma das grandes dificuldades nossa, que ele diz que a realidade presente envolve um tempo, um lugar e uma ação. Que tempo é esse? Que lugar é esse? Que ação é essa? Que momento é este? Então, este é o melhor momento de nossas vidas, o aqui e o agora. É difícil nós vivenciarmos o aqui e agora, foge, escapa muito. Estamos no presente, pensamos no futuro, olhamos para o passado, mas o aqui e agora simplesmente escapa dessa reconstrução do ontem para um melhor amanhã. Essa realidade realmente é bem reflexiva e nós não paramos para pensar. A cada instante que temos consciência dos nossos pensamentos, seja em vigília, seja, vamos dizer assim, quando nós estamos despertos. São as causas do passado produzindo efeito nos momentos oportunos. Aquilo que ficou interrompido, as causas do passado, produzindo efeitos nos momentos oportunos, e os nossos porquês, dos quais não cessam, são aos poucos equacionados com as conquistas imperceptíveis de nós mesmos. Por que isto, por que aquilo? Nós queremos sempre uma resposta. Deus, por que comigo? Fazei ao outro tudo aquilo que gostariais que o outro vos fizesse. Quer dizer que o outro pode acontecer? Algo que seja de desagravo? Comigo não? Seja feita a tua vontade. Será que nós não estamos, vamos dizer assim, nos submetendo que o Pai, que a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nos conceda a oportunidade, como a vontade do Deus interno, que foi a nossa escolha? Na hora que as dores batem, nós perguntamos, Deus, por que comigo? E por que essas conquistas imperceptíveis de nós mesmos? A caminhada é individual, o processo é coletivo, a descoberta é interior, as ações são externas. É fundamental que a gente acorde para esta realidade e aproveite a preciosidade deste momento naquilo que faz com que, principalmente, mexa com o nosso equilíbrio, porque quando mexe com o nosso equilíbrio é que nós percebemos que precisamos mudar. Assim nós avançamos sutilmente na escalada evolutiva, com a lei de causa e efeito, nos oportunizando colher conforme semeamos. Não tem outra forma diferente. A cada um conforme as suas obras. A sagrada oportunidade de resolver parte desse processo de passado comprometido de agora, porque tudo que vai acontecer está ligado a essa necessidade do resgate e aquilo que nós já temos capacidade de realizar. É no refúgio doméstico onde são permitidas tantas liberalidades, mas nem sempre a verdadeira liberdade, que se acha a escola sublime capaz de estruturar os caracteres diversos com as lições vivenciadas nas ações elevadas, desde que o amor a tudo possa conduzir. Se nós não tivermos uma percepção de que o amor tem um significado em nossas vidas, nós estaremos fazendo o oposto, que é alimentando o caos, o sofrimento, a discórdia, até um dia, em outra oportunidade. Então, no refúgio doméstico, onde nós estamos ali, realmente, com toda a oportunidade de manifestar o acolhimento, o esclarecimento, a consolação. Por quê? O amor que cobre a multidão de pecados, o amor que é lenitivo na doença, o amor que é plenitude na saúde. E Joana também trabalha que o amor, que é onda de sustentação, o amor que é onda de afeto, o amor que envolve os mártires da fé, os campeões do progresso, os heróis do bem, em todos os tempos e lugares, estimula-nos a conduzirmos conscientes no seu caminho. Então, há o amor em todos os sentidos da vida. Então, o que é esse amor que é onda de afeto e de sustentação? Que quer envolver os mártires da fé, os campeões do progresso? Todos nós somos envolvidos pelo amor. Todos nós possuímos esse sentimento. E vai realmente fazer com que nós sejamos estimulados a sermos confiantes e progredirmos no caminho da felicidade.
Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família, torna possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação nas lutas comuns, estendendo e fortalecendo os laços de fraternidades. É o bem conduzindo o bem. Tudo isso à disposição de todos nós, individual e coletivamente. Vou repetir. Quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família, torna possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação nas lutas comuns, estendendo e fortalecendo os laços de fraternidade, que é o bem conduzindo o bem. Tudo ao nosso alcance. O amor superior no seio doméstico sabe calar para apaziguar infrutíferas queixas e lamentos. Ou consegue falar para esclarecer e consolar, edificar e abençoar. Sem omissão e sem conivência. Às vezes nós esquecemos de ouvir as palavras do silêncio. Um fala num tom, nós queremos falar mais alto. Há o velho ditado, e um não querendo, dois não brigam. Não vamos usar essa expressão, mas dois não se entram em desentendimento. Então, o amor superior no seio doméstico sabe calar para apaziguar infrutíferas queixas. Quem é superior se cala. A resposta vem automaticamente, naturalmente. Quando falamos demais, às vezes aprendemos de menos. Percebemos que todos os gestos de agressão endereçada àquele que é superior, que permanece em estado sublime, fica com nós mesmos. E não há agressão maior para o agressor do que o silêncio do agredido. Isso é lógica. Esquecemos disso, queremos ter a razão. A razão com sabedoria faz com que nós acolhemos aquele que se manifesta na agressão. Porque não são sãos que precisam de médico. E quem agride é doente, moralmente. Nós podemos acolher, nós podemos consolar, nós podemos confortar. O amor exaltado e sublimado no coração dos que amam, não padece por interesses mesquinhos, renuncia quando sabe que assim poderá melhor auxiliar. E nós renunciamos a todos os momentos, principalmente da constituição de famílias. Nós não mudamos o outro. Se houver mudança, tem que ser antes. Casamento não é para mudança, é para comunhão de ideias. Mudança que seja individualizada, mas mudanças coletivas, sim. Mudança do processo de dependência moral, por exemplo, e crescimento no sentido de somar virtudes e faculdades morais. Essas são as mudanças verdadeiras. As questões materiais são apenas coadjuvantes de um processo existencial. Ou um processo existencial. Nada mais que isso. Mas o aspecto moral da vida, que une esses seres estranhos, esses espíritos endividados, tem algo mais a ser refletido, principalmente no relacionamento. Quando é que nós vamos realmente ter esse processo de sublimação do sentido do amor mais significativo e profundo, de entender e compartilhar com o outro ainda em estado de sofrimento? Quando é que nós vamos renunciar a todo instante? Não é só no lar, é no trânsito, quando a buzina funciona necessariamente, é nos gestos, é no olhar, é no semblante. Nós podemos renunciar. E nisso nós podemos exercer uma autoridade estabelecendo limites. É fundamental que haja o papel da autoridade no estabelecimento de limites, mas com a liderança cujos exemplos devem ser seguidos, fundamentalmente. Na nossa experiência, como já dissemos, jovens chegar e dizer assim: eu gostaria de ter um pai igual meus outros amigos. Não vamos entrar nas particularidades de constituição familiar, mas há papéis que realmente são representados e que são assimilados, porque isso faz parte da construção dos nossos dias, da nossa vida. E nós somos pessoas significativas na vida dos outros, fundamentalmente. Para sermos nós mesmos, temos que primeiro servir.
Portanto, só no amor como apresentado por Jesus, os filhos receberão dos pais a orientação para a vida com segurança e fidelidade ao verdadeiro bem. Abrindo o Evangelho de Jesus com a orientação das instruções dos Espíritos, nós vamos entender esse amor deixado por Jesus. E com esse mesmo amor na pauta familiar, os filhos perceberão que seus pais são importantes vigilantes do Criador, cuidando dos próprios filhos convertidos temporariamente em filhos da carne, a fim de que sejam alinhados em caravanas renovadoras por todos desejadas, a busca da perfeição e da felicidade possíveis ou relativas na evolução espiritual. Veja bem, filhos perceberão que seus pais são importantes vigilantes do Criador, cuidando dos próprios irmãos convertidos temporariamente em filhos da carne. Somos todos irmãos, com vínculos afetivos ou com a relação de antagonismo. E nós vamos ver que isso realmente tem o seu papel na construção desse lar, dessa família. A partir do exercício do amor e a busca da felicidade, a alma do grupo familiar se desenvolverá, a fim de que consiga estender os braços com benevolência e abnegação para envolver junto a si a família maior que Deus nos concede para o convívio espiritual. Às vezes estamos distantes no mundo físico, mas permanentemente juntos no mundo espiritual. De acordo com a sintonia, com a afinidade, com as maneiras com que nós pensamos. Consequentemente, a família é o melhor lugar para o exercício constante do amor. Porque amar não é desejar, não é pedir, não é receber. Amar é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que o amor verdadeiro resplandeça, proporcionando a felicidade desinteressadamente. Um dos conceitos de amor. Não é desejar, não é pedir, não é receber, compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se, para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça, proporcionando a felicidade desinteressadamente. Amar a si mesmo no outro, desinteressadamente. Fazer o bem maior que desejamos ao outro. E Joana traz esse sentido poético de amor, principalmente vinculado aos nossos hábitos. Que amar é ter o coração extasiado de afeição, despejando no vaso da fraternidade geral todas as gotas de carinho que gostariam de oferecer a alguém especial, alguém que nos olhasse com encantamento, alguém que nos falasse sem palavras, alguém que nos envolvesse em doce êxtase e ternura. O momento do primeiro amor, que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com as nossas emoções, dando essa sedimentação, essa base, esse alicerce dessa conquista inicial para suportar os fardos depois. Não que eles sejam pesados ao ponto de desgastar, mas necessários para chegarmos fortalecidos ao destino que nos é reservado. Encerrando a nossa fala, portanto, numa perspectiva existencial transcendental, coisas da vida material com as coisas da vida espiritual, a partir do núcleo familiar, vamos nos transformando em melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores vizinhos, melhores amigos, melhores cidadãos, melhores criaturas, melhores cristãos, vivenciando o amor em plenitude, em todos os momentos de relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com o nosso irmão, encarnado ou desencarnado, nos graus parentescos, nas relações pessoais diversas e nas afinidades de sintonias de pensamentos. Então, o amor que é plenitude, o amor que cobre multidão de pecados, o amor que é todo um ato de construção, faz parte de todo o segmento que nós possamos imaginar, principalmente quando descobrimos que somos filhos do Criador, que temos uma missão, que estamos prontos para servir, que temos páginas de um livro a serem escritas com as boas obras, principalmente para a conquista de nós mesmos,
como numa grande competição que às vezes colocamos, que seria todos nós nos esforçando para cada um vencer a si mesmo e ser o premiado, chegar na barreira final como vencedor. Mas quando rompemos a faixa, todos já estão nos esperando. Essa é a grande competição da vida. Caminhadas individuais, respostas compartilhadas, todos com as graças e as bênçãos do Criador. Muita paz a todos.